Na tarde de 22 de outubro de 2022, a jovem mãe Nayara Silva, de 26 anos, entrou em um flat no bairro Jardim, em Santo André. Ela esperava apenas uma conversa agradável com um turista simpático que conheceu pela internet. Mas um pedido incomum a deixou em alerta. Ele pediu que ela buscasse um remédio em sua mala. O que ela encontrou lá dentro, no entanto, não era um medicamento. Eram algemas de aço, esparadrapo e um passaporte que não pertencia a ele. Em poucos minutos, a promessa de um dia leve se transformou em uma armadilha silenciosa, e o coração de Nayara gelou. Ela não sabia, mas aquela mala guardava os segredos de uma perigosa rede de turismo predatório. Esta é a investigação completa do que realmente estava prestes a acontecer com Nayara Silva. Se você gosta desse tipo de conteúdo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nossos vídeos diários. O ano era 2022. A cidade era Santo André, na região metropolitana de São Paulo. Nayara Silva, de 26 anos, era vendedora e mãe de uma menina. Seus planos para o futuro incluíam iniciar um curso superior na área de logística. Sua rotina era dividida entre o trabalho, os cuidados com a filha e a busca por uma vida melhor. No dia 3 de outubro, por meio de um aplicativo de relacionamentos, ela iniciou uma conversa com um homem que se identificava como Léo. Ele se apresentava como um turista estrangeiro de passagem pelo Brasil. A comunicação entre eles se estendeu por quase 3 semanas. Durante esse período, a interação foi descrita como simpática e normal. O encontro presencial foi marcado para o dia 22 de outubro, um sábado. O local combinado era um flat no bairro Jardim, uma área de classe média alta de Santo André. A região, naquela primavera, apresentava um movimento intenso de pessoas e veículos. A proximidade com um grande shopping center contribuía para o fluxo constante na área, especialmente durante a tarde. O trânsito era pesado. Era um cenário urbano comum, onde a rotina da cidade seguia seu curso habitual, garantindo o anonimato de seus habitantes e visitantes. Para Nayara, a expectativa era de um encontro casual e sem complicações. A conversa prévia não havia levantado suspeitas. O homem parecia ser exatamente quem dizia ser. Aquele sábado deveria ser um dia leve, uma pausa em sua rotina de trabalho e responsabilidades. Ela não sabia que os eventos daquela tarde seriam definidos não por conversas, mas pelo conteúdo de uma mala de viagem. Às 15 horas do dia 22 de outubro, Nayara chegou ao endereço do flat. Ela foi recebida por Léo. A primeira impressão foi positiva. Ele se mostrou simpático e a conversa inicial transcorreu de forma normal. O comportamento dele reforçou a expectativa de Nayara de que aquele seria um encontro tranquilo, sem incidentes. Apesar da aparente normalidade, Nayara seguiu um procedimento de segurança pessoal. Ela enviou uma mensagem de texto para sua amiga, Cláudia. A mensagem continha informações sobre sua localização. Este era um hábito para garantir que alguém de confiança soubesse onde ela estava. Naquele momento, a ação pareceu apenas uma formalidade rotineira. Com a precaução tomada, a interação continuou dentro do apartamento. O ambiente era neutro e a conversa casual. A atmosfera era de leveza. Não havia, naquele momento, qualquer sinal de perigo ou motivo para desconfiança. Tudo parecia estar exatamente como o esperado. Passaram-se aproximadamente 30 minutos desde a chegada de Nayara. A interação mantinha um tom casual. Foi então que o comportamento de Léo se alterou. Ele interrompeu a conversa e afirmou que precisava de um remédio. A mala de viagem dele estava posicionada em um canto do quarto. Ele pediu que Nayara fosse até a mala e pegasse o medicamento para ele. O pedido era incomum. A simplicidade da tarefa contrastava com o fato de ele não se levantar para executá-la.
Ele era um homem saudável e não apresentava qualquer dificuldade de locomoção. A solicitação, portanto, não tinha uma justificativa lógica. A atmosfera no flat mudou sutilmente. A leveza inicial deu lugar a uma crescente sensação de estranheza. A confiança de Nayara começou a ser substituída pela desconfiança. Cada segundo de hesitação dele em buscar o próprio item aumentava o alerta interno dela. Mesmo hesitante, ela concordou. Caminhou em direção à bagagem, sem saber que aquela ação mudaria tudo. Eram 15h30. Nayara se aproximou da mala e abriu o zíper. O interior não continha roupas ou objetos pessoais comuns de um turista. A visão do conteúdo exposto causou uma interrupção imediata em seu raciocínio. Não havia nenhum remédio. O primeiro item que ela viu foi um par de algemas de aço. Ao lado havia um rolo de esparadrapo de tecido, largo e resistente. Havia também um frasco de spray. O rótulo fora completamente raspado, impedindo a identificação do conteúdo. O objeto final era um passaporte. À primeira vista, parecia um documento normal. Mas ao observá-lo de perto, Nayara notou que a fotografia não correspondia ao rosto de Léo. A imagem era de outro homem. A combinação dos objetos era inequívoca. Cada item apontava para um propósito claro: imobilização, sedação e ocultação de identidade. A realidade da situação se tornou evidente. O pedido para buscar o remédio não foi um ato de preguiça, mas um teste ou uma armadilha. Naquele instante, a percepção de Nayara sobre a situação mudou completamente. O encontro casual se transformou em uma ameaça real e imediata. O coração dela gelou. A mente de Nayara processou a informação rapidamente. Cada objeto tinha uma função específica e interligada. Não eram itens aleatórios, formavam um conjunto de ferramentas para uma ação planejada. O passaporte era a prova de um engano. A fotografia não pertencia a Léo. O documento era falso ou roubado. Sua finalidade era clara: garantir uma identidade anônima para uma viagem ou para uma travessia de fronteira. Era a peça que assegurava a fuga. As algemas de aço e o esparadrapo de tecido eram ferramentas de contenção. A função era impedir movimentos e silenciar a vítima. Eram itens que não deixavam margem para interpretação. Indicavam o uso de força e a intenção de imobilizar completamente uma pessoa. O spray com o rótulo raspado era o elemento químico. Embora o conteúdo fosse desconhecido naquele momento, sua presença no conjunto sugeria um propósito. Era um agente incapacitante. Sua aplicação serviria para sedar, para eliminar qualquer chance de resistência antes que as algemas e o esparadrapo fossem utilizados. Os objetos, analisados em conjunto, contavam uma história. A sequência dos eventos era lógica: sedação, imobilização e transporte sob uma identidade falsa. A mala não era para uma viagem de turismo. Era para o transporte de uma pessoa contra a sua vontade. A pergunta central naquele momento era inevitável: que tipo de viagem estava planejada com o conteúdo daquela mala? O pânico foi a primeira reação. A descoberta dos objetos na mala confirmava a ameaça iminente. Contudo, o medo foi rapidamente substituído pela necessidade de agir. Ela compreendeu que precisava sair do apartamento imediatamente. Uma desculpa era necessária, algo que não levantasse suspeitas. O plano surgiu de forma simples e lógica. Ela diria que precisava buscar água. A premissa era comum e não exigiria explicações complexas. Nayara fechou a mala. Ela se recompôs para não demonstrar o terror que sentia. Virou-se para encarar Léo, que a observava do outro lado do cômodo. Cada passo de volta era calculado. Com a voz controlada, ela disse que estava com sede e que iria até a portaria ou uma loja próxima para comprar uma garrafa de água. A naturalidade de sua atuação foi o fator decisivo.
O objetivo era ganhar tempo e, principalmente, distância. Sair daquele espaço fechado era a única chance de sobrevivência. Ela pegou sua bolsa, caminhou em direção à porta e saiu do apartamento, agindo como se fosse retornar em poucos minutos. Ao sair do prédio, Nayara não olhou para trás. Seu destino era o shopping center vizinho, um local público com grande circulação de pessoas. Lá dentro, ela buscou ajuda imediatamente. O primeiro funcionário que encontrou foi um segurança patrimonial. O nome dele era Bruno. Ela relatou os fatos de forma rápida e objetiva. O encontro, o pedido para abrir a mala e os objetos que encontrou dentro dela. Mencionou as algemas, o esparadrapo, o spray e o passaporte com a foto trocada. O segurança agiu conforme o treinamento para situações de emergência. Ele a conduziu para uma sala administrativa, um espaço reservado e longe do acesso do público. O local era seguro. A partir dali, a próxima etapa foi acionar as autoridades competentes. A ligação para o número 190 da Polícia Militar foi feita às 15h45. Apenas 15 minutos separavam a descoberta do conteúdo da mala e o alerta oficial para a polícia. A ocorrência foi registrada e uma viatura foi despachada para o endereço do flat. Enquanto isso, Nayara permaneceu sob a proteção de Bruno, aguardando a chegada dos policiais e a resolução do caso. A ação rápida dela e a resposta do segurança foram cruciais para o desdobramento dos eventos seguintes. A resposta ao chamado 190 foi imediata. Uma viatura da Polícia Militar foi deslocada para o endereço do flat. A equipe era liderada pelo Sargento Fonseca. Ele recebeu as informações preliminares via rádio. Uma mulher em situação de risco, um suspeito possivelmente perigoso e a descrição dos itens encontrados na mala. A prioridade era garantir a segurança da vítima e efetuar a abordagem do indivíduo. Os policiais entraram no edifício com cautela. A estratégia era interceptar o suspeito antes que ele pudesse fugir ou descartar as evidências. A equipe se posicionou de forma tática no acesso principal do prédio. O homem, que se identificava como Léo, foi localizado no hall de entrada. Ele estava perto dos elevadores, aparentemente aguardando o retorno de Nayara. Sua espera foi interrompida pela chegada da polícia. A abordagem foi direta e seguiu o procedimento padrão. O sargento Fonseca deu a ordem de parada. O suspeito foi identificado e não ofereceu resistência à prisão. Ele foi imobilizado e informado sobre o motivo da detenção. A detenção foi executada de forma rápida e controlada. No interior do shopping, Nayara foi informada sobre a prisão. O terror que ela viveu minutos antes no apartamento dava lugar à confirmação de que a ameaça havia sido neutralizada pela ação policial. O homem, conhecido como Léo, foi conduzido à delegacia para o registro da ocorrência e o início formal da investigação. Com o suspeito sob custódia, a equipe policial se dirigiu ao apartamento do flat. O local foi isolado para a coleta de provas. O objeto central da investigação estava no quarto, a mala de viagem. Ela foi imediatamente apreendida como a principal evidência material do caso. O procedimento de catalogação foi iniciado no local, antes que os itens fossem enviados para a perícia. Os policiais abriram a bagagem para a verificação oficial do conteúdo. No interior, os objetos confirmavam integralmente o relato fornecido por Nayara. Cada item foi fotografado e documentado. Havia um par de algemas de metal, um rolo de esparadrapo de tecido, um frasco de spray sem identificação, com o rótulo deliberadamente removido, e o passaporte estrangeiro, cuja fotografia era visivelmente diferente das feições do homem detido. Além do conteúdo da mala, outro item se tornou fundamental para a investigação: o aparelho celular do suspeito. Uma análise preliminar do dispositivo revelou trocas de mensagens que reforçaram as suspeitas da polícia.
Nas conversas, havia menções diretas a um check-out rápido. O termo era usado em um contexto que sugeria a necessidade de deixar o local de forma apressada e sem atrair a atenção da administração do prédio. As mensagens indicavam a existência de um plano logístico para um transporte clandestino, com horários e rotas que precisavam ser cumpridos com precisão. Cada item apreendido, desde as algemas até as mensagens no celular, formava uma peça no quebra-cabeça da investigação. A mala e seu conteúdo não eram mais apenas objetos suspeitos, eram agora evidências formais, prontas para serem submetidas à análise pericial. A história que contavam era a de um crime meticulosamente planejado, interrompido antes de sua execução final. As evidências apreendidas no flat foram encaminhadas para o Instituto de Criminalística. A responsabilidade pela análise coube à perita Mônica. O trabalho dela seria fundamental para transformar as suspeitas da investigação em fatos científicos. O laudo técnico foi emitido no dia seguinte, 23 de outubro. Os resultados foram conclusivos. A análise do conteúdo do frasco de spray sem rótulo revelou a presença de cetamina. A substância é um anestésico potente, frequentemente utilizado para sedação rápida. A descoberta confirmou a hipótese dos investigadores. O spray seria o instrumento para incapacitar a vítima, eliminando qualquer chance de resistência. O segundo objeto de análise foi o passaporte. A perícia documental, liderada por Mônica, focou na página de identificação fotográfica. Sob ampliação, foram identificadas bolhas de ar microscópicas presas sob a camada de plástico da laminação. Este é um indicativo técnico de adulteração. A laminação original de fábrica é um processo industrial que não permite a formação de tais bolhas. O laudo concluiu, sem margem para dúvida, que o documento havia sido violado. A fotografia original fora removida e substituída, e a página foi selada novamente de forma artesanal. A prova da falsificação era irrefutável. A análise pericial não se limitou ao spray e ao passaporte. As algemas de aço também foram submetidas a um exame minucioso. O que foi encontrado nelas ampliou a dimensão do caso. A análise microscópica revelou a presença de dois materiais estranhos ao objeto. O primeiro eram vestígios de pele humana descamada. Testes posteriores confirmaram que o material genético não pertencia ao suspeito detido nem à vítima, Nayara. A conclusão foi direta. As algemas já haviam sido usadas em pelo menos uma outra pessoa. A evidência sugeria que o plano contra Nayara não era um ato inaugural, mas a continuação de uma prática criminosa. O segundo material encontrado foi uma substância oleosa, identificada como graxa industrial. A presença da graxa não tinha relação com o mecanismo de travamento das algemas. A investigação formulou uma hipótese para sua utilidade. A substância poderia ter sido aplicada para facilitar o transporte de uma pessoa imobilizada. A graxa reduziria o atrito e o ruído do metal contra outras superfícies, como o interior de um porta-malas ou um compartimento oculto em um veículo. Esta evidência transformou a percepção do crime. O caso deixava de ser uma tentativa isolada e passava a ser um indício de uma operação contínua e bem estruturada. As algemas contavam a história de outras vítimas, pintando um quadro ainda mais sombrio da atividade criminosa. As peças da investigação, quando unidas, revelaram uma realidade mais complexa do que uma tentativa isolada de sequestro. A análise conjunta das evidências periciais e das informações digitais permitiu que os investigadores traçassem o perfil completo da operação. A conclusão foi inequívoca. O homem conhecido como Léo não era um criminoso solitário. Ele era a peça de uma engrenagem maior, um operador em uma rede organizada de tráfico de pessoas. A investigação batizou o método como turismo predatório.
O termo descrevia um modus operandi específico que utilizava a fachada do turismo internacional para captar vítimas. O primeiro passo era o contato digital, realizado através de aplicativos de relacionamento. O criminoso criava um perfil atraente e confiável, o de um estrangeiro simpático em busca de companhia local. A interação era cuidadosamente mantida por semanas para construir uma falsa sensação de segurança. O segundo passo ocorria no encontro presencial. O objetivo era a neutralização da vítima. A cetamina encontrada no spray era o agente químico para a sedação. As algemas e o esparadrapo eram as ferramentas para a imobilização física. As evidências de uso prévio nas algemas confirmaram que este era um procedimento padronizado, repetido com outras vítimas. A fase final era a logística de transporte. O passaporte falsificado era a chave para essa etapa. Ele garantia que o criminoso e a vítima, já imobilizada e sedada, pudessem se deslocar sem levantar suspeitas. Os documentos adulterados permitiam check-ins e check-outs rápidos em hotéis e facilitavam a passagem por pontos de fiscalização em estradas ou aeroportos. As conversas sobre check-out rápido no celular do suspeito confirmavam a urgência e a necessidade de discrição da operação. A reviravolta do caso foi a compreensão de que cada item na mala de Léo era parte de um kit de trabalho. Ele era um captor. Sua função era atrair, imobilizar e preparar a vítima para ser entregue a outros membros da rede, que se encarregariam do transporte final. O esquema era uma linha de produção logística voltada para o tráfico humano. A prisão do suspeito em Santo André não encerrou a investigação. Pelo contrário, ela deu início a uma apuração mais ampla. Os investigadores contataram a rede hoteleira da Grande São Paulo em busca de informações sobre ocorrências similares. A partir disso, surgiram outros relatos. Administradores de diferentes hotéis e flats na região metropolitana confirmaram ter registrado ocorrências de check-ins realizados com documentos inconsistentes. Antes do caso de Nayara, esses incidentes eram tratados como tentativas isoladas de fraude ou erros administrativos. Eram vistos como problemas de baixo risco, sem conexão entre si. Com a prisão de Léo e a descoberta do seu método, as autoridades puderam conectar esses eventos. Um padrão ficou claro. Havia um rastro de documentos adulterados e comportamentos suspeitos deixado pela rede de turismo predatório. O caso de Nayara Silva foi a peça-chave que permitiu à polícia enxergar a dimensão real do esquema. A ação criminosa não estava restrita a um único evento, mas era uma operação contínua e ativa em São Paulo. O alerta dela transformou incidentes isolados em prova de um crime organizado. A prisão e a exposição da rede criminosa geraram consequências diretas no setor de serviços. O caso demonstrou uma vulnerabilidade no setor hoteleiro, que até então tratava incidentes de documentação falsa como questões administrativas de baixo risco. A percepção mudou. O incidente com Nayara Silva serviu como um alerta concreto para a possibilidade de crimes graves ocorrerem dentro desses estabelecimentos. Em resposta, autoridades de segurança pública e associações do setor hoteleiro iniciaram uma colaboração. O resultado foi o desenvolvimento de novos protocolos de segurança. Foram criados treinamentos específicos para funcionários que atuam na linha de frente, como recepcionistas e equipes de segurança patrimonial. O objetivo era capacitar esses profissionais para que pudessem identificar e reportar atividades suspeitas de forma mais eficaz. O foco principal desses programas foi direcionado à identificação de sinais de risco. Os funcionários foram instruídos a observar indicadores como documentos de identidade inconsistentes, o comportamento controlador de um hóspede sobre seu acompanhante, recusa de serviços de limpeza no quarto por longos períodos e o uso de múltiplas formas de pagamento para evitar rastreamento.
A ação de Nayara não apenas salvou sua própria vida. Ela serviu como um catalisador para uma mudança sistêmica, transformando a rotina de hotéis em uma barreira adicional contra o tráfico de pessoas. O caso de Santo André levanta uma questão fundamental. Que tipo de viagem pode ser planejada com o conteúdo de uma mala? Em uma bagagem comum, transportam-se roupas, objetos pessoais e lembranças. Na mala encontrada no flat, o conteúdo era diferente. Havia ferramentas para sedação, contenção e transporte forçado. Em viagem planejada ali, não era para um destino turístico, mas para um cativeiro. A mala continha a logística completa de um crime. Este caso expôs o funcionamento prático do tráfico de pessoas em um ambiente urbano. Ele demonstrou como redes criminosas utilizam a fachada da normalidade para operar. O uso de aplicativos de relacionamento, a escolha de locais discretos como flats e a criação de uma identidade falsa são etapas de um processo industrial. A cetamina, as algemas e o passaporte adulterado não eram itens aleatórios, mas parte de um kit de trabalho padronizado, projetado para a captura e movimentação de vítimas com máxima eficiência e mínimo risco de detecção. A inteligência e a coragem de Nayara Silva foram os fatores que interromperam essa operação. Sua capacidade de reconhecer o perigo, processar as informações de forma lógica e executar um plano de fuga sob extrema pressão foi decisiva. A desconfiança dela, gerada por um pedido incomum, foi o gatilho que iniciou a sequência de eventos que levou à sua segurança e à prisão do criminoso. A ação de Nayara não foi apenas um ato de autopreservação. Foi a peça que permitiu às autoridades desvendar um esquema maior. Sua decisão de alertar o segurança Bruno e acionar a polícia salvou sua própria vida. Se você gostou do vídeo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nosso conteúdo.